Boa noite aos espectadores do novo canal, bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa cultural semanal que aborda várias temáticas, seja o teatro, a cultura, a literatura, o cinema. Nesta feita tenho presente na minha companhia um jovem sebejamente conhecido em Lousada, não sei em Lousada, mas na região, atrever-me a dizer, o Luís Peixoto, presidente do Cais Cultural Caí de Rei, a associação, portanto, o Cais Cultural Caí de Rei, peço desculpa, e também diretor do Teatro Linha 5. A Associação Moreira da Costa, era isso que eu queria dizer. É o nome fiscal, Albano Moreira da Costa, Associação Cultural. Exatamente. Luís, poderíamos começar por uma questão que eu já tive a oportunidade de partilhar consigo algumas questões, até noutros âmbitos, e que não poderia deixar passar esta oportunidade de tê-lo aqui nos estudos do Novo Canal. Desde já agradeço uma vez mais a sua presença aqui nos nossos estudos. Para início de conversa, para lhe colocar esta questão de que forma é que a crise sanitária, a crise pandémica obrigou, afetou, impactou com aquilo que são as atividades do Cais Cultural. E neste caso também da Linha 5, uma vez que o Luís Peixoto também é diretor do Linha 5. Exatamente. Começo também por agradecer o convite e é sempre um gosto poder estar com o Novo Canal. Vocês também têm sido uns parceiros fundamentais naquilo que é a divulgação das nossas atividades, portanto é um privilégio e uma honra poder estar aqui nos vossos estúdios para gravar este programa. Relativamente à questão da pandemia, obviamente que as associações e o meio cultural não foi exceção. Sabemos que de alguma forma padeceu com a pandemia e nós desde março de 2020, quando surgiu no Concelho de Lousada os primeiros focos, nós suspendemos automaticamente toda a atividade e manteve-se precisamente agora até ao final de maio deste ano, mantivemos as nossas instalações encerradas, portanto aquilo que era a dinâmica mais ou menos habitual no interior das instalações teve que ser de alguma forma interrompida, ficou totalmente interrompida. Consequência também daquilo que eram as restrições que estavam em vigor e que ainda estão em vigor. Exatamente, nós nunca na vida poderíamos juntar lá muita gente no auditório, as atividades gastronómicas também, obviamente, como era de partilha, seja a sopa do cais, francesinhas, rojões, etc. Sabemos que é um espaço reduzido para muita gente, portanto também estava obviamente fora de questão e nós, como é óbvio, não queríamos tornar do cais um foco de potenciais contágios e então decidimos mesmo em março suspender toda a atividade. Houve ali uma altura no verão que as coisas melhoraram, mas também decidimos não fazer nada no interior do cais, as coisas entretanto voltaram a agravar-se e só precisamente no último fim de semana de maio deste ano é que achámos que estavam reunidas as condições para voltar a fazer atividades no interior do cais. E é um regresso em força, digamos, Luís. Eu sei que vocês já têm um cronograma de atividades bastante interessante, bastante tenso. Gostaria que me falasse um pouco dessas atividades. O que é que está em cima da mesa, o que é que já começaram a fazer e o que é que perspectivam a curto e médio prazo? Claro que sim, nós achamos que a melhor forma de retomar as nossas atividades era com o Teatro Linha 5, que é um grupo da casa também bastante conhecido e que tem feito um trabalho excepcional. Nós então quisemos que fosse precisamente o grupo da casa, o teatro, a dar o pontapé de saída para o retomar das nossas atividades. Repetimos a peça Perfeito de Qualquer Jeito, que era a última peça que tínhamos ensaiado, e foi a oportunidade de praticamente 2 anos e tal depois de a voltar a repetir no cais. E pelas questões de limitações só que pudemos colocar 50 pessoas no interior do cais e nós digamos que em 2-3 dias conseguimos logo lotar os 50 lugares e então optamos também por fazer uma transmissão em direto no Facebook para que todos também pudessem acompanhar. Era um regresso muito esperado e muito desejado, digamos. Sim, era um regresso mais que desejado, não só pelos elementos do grupo de teatro que estavam sedentos de poder voltar a pisar o palco, para quem vocês trabalham, mas também a questão do público que ao longo dos meses nos iam questionando que sentiam aquela falta e aquela necessidade de nos voltarmos a encontrar naquela que é uma associação familiar, uma associação de amigos e podermos voltar a conviver, obviamente, dentro das limitações. E de que forma é que naquele período mais complicado, mais em que o confinamento era mais restrito, de que forma é que vocês procuraram interagir com o vosso público-alvo? Sim, nós acabámos por suspender tudo que era atividade presencial, mas aí as redes sociais, o meio online, foram aqui também os parceiros fundamentais. Nós começamos a desenvolver rubricas como a Conversa Com, onde demos a oportunidade de conversar com alguns representantes de instituições, de associações e pessoas também conhecidas na freguesia. Começámos a fazer o Gente que Inspira, também uma conversa moderada pela nossa amiga Patrícia Queiroz. O próprio grupo de teatro começou também a criar alguns vídeos e alguns diretos para também os próprios elementos do grupo começarem ali a matar saudades com a questão do teatro. E depois lá está, focámos-nos também nas atividades exteriores, acabámos por nos focar muito também na questão do ambiente, chegámos a fazer um concerto na Quinta dos Ingleses. Eu sei que é falar no ambiente, desculpe interromper, mas deixe-me ainda voltar um bocadinho atrás, até queria esgotar um pouco melhor esta questão do teatro. Eu sei que o teatro é o vosso foco, digamos, o Cais Cultural Caí de Rei, portanto, que é uma estrutura que está implantada não apenas na Vila de Caí de Rei, mas também que é sebejamente conhecida no Concelho de Lousada e na região, atrever-me a dizer.
mas que tem no teatro o seu grande foco, é assim, não é? Sim, nós queremos fazer realmente do Teatro Amador uma referência do Cais Cultural. Nós anualmente fazemos também o nosso Festac, que é o nosso Festival de Teatro Amador. Obviamente que nestes últimos 2 anos, porque ele decorre entre março e abril, porque o nosso grupo foi oficialmente fundado no dia 27 de março de 2009, que é o Dia Mundial do Teatro. Portanto, nós este ano assinalamos 12 anos de existência. Verdade, e então nós gostamos e queremos mesmo fazer do teatro uma referência, e tem sido, não só pelas diferentes apresentações que vamos fazendo no Cais, onde juntamos cerca de 5 ou 6 grupos que durante os meses de março e abril vêm ao Cais Cultural apresentar as suas peças, funcionando como uma espécie de permuta, porque ao longo do ano também o nosso grupo vai tendo a oportunidade de... Vocês também depois intercâmbios, digamos. Sim, vamos participar de muitos festivais e isto funciona precisamente como intercâmbios. Nós vamos aos outros grupos e depois, quando fazemos o nosso festival, os grupos vêm cá e realmente temos criado aqui uma rede de contactos muito interessante com outros grupos e que nos dá também a oportunidade de já percorrer aqui grande parte, essencialmente da região centro e norte, para mostrar o nosso trabalho, porque realmente nós, quando preparamos uma peça, claro que o maior gosto é poder apresentá-la nos palcos e fazer o público divertir-se e animar-se connosco. Ao nível do teatro, vocês têm algum projeto que vão ter que vão apresentar a curto e médio prazo ao público, ao vosso público? Sim, como lhe disse, nós, para além da questão das redes sociais, nós temos agora previsto para os meses de julho e agosto um programa que até que irá ser apoiado pela Direção Regional de Cultura do Norte, que nós designamos de Trilhos de Cultura. Porque Trilhos de Cultura é para juntarmos aqui uma série de atividades culturais ao longo de uma parte do trilho que, entretanto, criamos. Portanto, estamos a falar de uma panóplia de atividades que vão acontecer, é isso? Sim, em simultâneo, que depois irá culminar com um sarau cultural, onde iremos basicamente todas as dinâmicas que teremos ao longo do caminho, para que aquelas pessoas que possam ter mobilidade mais reduzida ou que não tenham a oportunidade de percorrer esse trilho, nós, todas as atividades que vamos mostrando ao longo do trilho, iremos depois fazer Isto quase uma sarau analogia final. num outro âmbito em que vocês também de alguma forma estão a investir, que é a área do ambiente. É assim, Exatamente. Permitem-me esta analogia, esta similitude. E é verdade. Portanto, e já agora na área do ambiente, eu sei que vocês de alguma forma, a crise sanitária, a crise pandémica também de alguma forma fez com que vocês alargassem aquilo que é o grande foco do Cais Cultural, a atividade do Cais Cultural, e neste momento têm já várias iniciativas e atividades na área do ambiente, é assim, não é, Luís? Sim, verdade. Como lá está, acidentalmente e consequência também da própria pandemia, como disse, nós suspendemos toda a atividade no interior do Cais, mas de alguma forma nós teríamos que manter a nossa dinâmica. E reinventaram-se. E reinventámos precisamente a nossa atividade e focámos-nos no exterior. Portanto, nós teríamos que perceber no exterior o que é que seria possível de ser feito. Sabemos que a Ilha de Rei é uma freguesia que tem muitas potencialidades a nível de natureza, de cursos de água, e então uma delas foi com o município de Lousada, que tem um projeto que é o Lousada Guarda Rios. Que é um projeto de bandeira, digamos, que é um projeto, exatamente. Que agrega aqui vários atores agentes ligados à área do ambiente. Verdade. E então nós apadrinhamos uma parte da Ribeira de Caído, na proximidade da sua nascente, e temos desenvolvido ao longo dos meses uma série de limpeza. É um projeto, digamos, de valorização do ecossistema, digamos sim, assim. Sim, sem dúvida. Ali toda aquela zona da nascente da Ribeira de Caído estava um bocadinho abandonada, porque era uma zona até de difícil acesso, e então nós, juntamente com o município, apadrinhámos toda aquela área e temos feito ali uma limpeza. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige alguma persistência, digo eu, e já agora deixo-lhe a questão, mas suponho que exige alguma persistência, mas é um trabalho, obviamente é um trabalho que a médio e curto prazo é um trabalho que irá ter os seus ganhos, uma vez que estamos a falar de uma área que nos toca a todos e que nos diz respeito a todos. É verdade. Nós só depois que temos a nossa patrulha guarda-rios, que é um grupo de voluntários, onde sempre que possível vamos fazendo essas ações de limpeza juntamente com os técnicos do município, mas realmente aquele contacto com os cursos de água, e à medida que vamos limpando, nós vamos percebendo que realmente a natureza tem muito para dar e há surpresas, Luís, nesse trabalho que vocês têm feito, têm-se deparado com surpresas? Temos deparado ao nível não só daquilo que é o ecossistema, descoberta não sei se estarei a dizer algo de errado, mas seguramente que me irá corrigir, ao nível daquilo que é novas plantas, novas espécies. Sejam seres vivos, nós realmente temos descoberto imensas situações à medida que vamos limpando, e depois, no fundo, como era uma zona que era de difícil acesso e toda ela estava com uma vegetação muito densa, tem sido para nós também uma descoberta percebermos
à medida que a Ribeira vai indo de encontro à sua nascente, percebermos que são umas zonas fantásticas. Aliás, nós à medida que fomos limpando, numa das margens, o trilho Zé Telhado percorre uma dessas margens, portanto é uma zona com uma vegetação espetacular, com o curso de água espetacular, com pequenas cascatas e pedras com potencial, digamos, em termos... com potencial enorme. Nós temos feito questão de, sempre que fazemos os nossos trilhos e caminhadas, passar por aquela zona, para que as pessoas da freguesia não só também tenham a oportunidade de conhecer. E é um ativo, estamos a falar de um ativo que é não só de Caído, mas é do Conselho, é de todos. Sim, sem dúvida, e acho que esse projeto do município, na valorização dos cursos de água e tudo mais, tem sido uma mais-valia para realmente aproveitarmos aquilo que é o turismo da natureza, as atividades relacionadas com o meio ambiente, e acho que nós também temos feito um trabalho muito interessante nessa área. Luís, eu sei que vocês também estão com outro projeto, aliás, antes de gravarmos e iniciarmos esta gravação nos estúdios do Novo Canal, o Luís dizia-me que vinha de uma reunião, portanto, em que há aqui um objetivo de criar um parque, que é o Parque Feliz Bela Archer Leite. Que projeto é este? O que é que está a ser feito? Existem já negociações com a Câmara Municipal? Que parceiros é que estão envolvidos? Sim, esse acabou por ser um projeto que foi surgindo no seguimento da criação do trilho, na questão da limpeza da Ribeira de Caído, porque estamos a falar da zona da Laje, que é um dos pulmões verdes da própria freguesia, e nós, em conversa com o proprietário, que é o Dr. António Archer, que é também o proprietário dos terrenos de uma margem da Ribeira de Caído, onde nós estamos a definir o trilho, obviamente sempre com autorização. Nós, em conversa na questão da cedência dos terrenos, se podíamos passar, se não podíamos, surgiu então essa oportunidade de podermos, que era um campo, chama-lhe o campo do Lameiro, que é uma zona rica em água, atravessada por dois lados pela Ribeira de Caído, temos duas presas, temos ou seja, é uma zona com bastante água, com bastantes árvores já com uma estrutura considerável. Portanto, infelizmente a nossa freguesia neste momento ainda não tem um parque de lazer, digamos assim, e nós, enquanto associação, obviamente fazendo algo mais amador, em conversa com o proprietário, chegamos aqui à cedência gratuita do terreno e, precisamente como disse, já tivemos em contacto com uma técnica do ambiente da Câmara, para antes de fazermos as ações de limpeza, percebermos o que é que era importante mantermos a nível de vegetação, para preservarmos o máximo que pudermos daquele já local. há negociações de articulação com a própria Câmara Municipal? Sim, já vamos fazer um trabalho prévio, digamos. Sim, obviamente queremos fazer um trabalho com sustentabilidade e com rigor para que realmente aquilo se permaneça durante muito tempo. E o nome que disse, Parque Feliz Bela Archer Leite, é precisamente uma homenagem que o proprietário, neste caso o filho, quis fazer à sua mãe, como forma de podermos também, ali de alguma forma, homenagear a matriarca da família Archer, uma vez que temos a casa de família, que é a Casa da Laje, mesmo no limite também do parque, e acredito que agora, obviamente, não vai ser um trabalho para fazer a curto prazo. Sabemos que nós, enquanto associação, não temos os meios fundamentais e essenciais que seriam necessários para uma envergadura de grande dimensão, mas aos poucos e poucos, com o nosso grupo de voluntários... Portanto, será um projeto gradual, a sua execução será gradual? Sim, a primeira fase vai ser já essa, que vai ser da limpeza do terreno, porque, como disse, como tem muita água, tem muita vegetação, portanto, vamos fazer essa primeira fase, que é a ação de limpeza. Depois iremos fazer a recuperação das presas existentes e dos cursos de águas lá existentes, porque realmente será uma mais-valia termos um parque já com todos esses cursos de água circundantes e que vai fazer ali do parque uma zona especial, porque no fundo o que é que nós fazemos? O que é que nós pretendemos? No fundo, como queremos também focar a atividade do Cais Cultural no exterior, sentíamos necessidade de termos um local na natureza onde pudéssemos também fazer diferentes eventos. E, portanto, associar aqui a parte mais ambiental à parte mais cultural. Exatamente. E essa questão que falei há bocado, dos trilhos de cultura, é precisamente juntar a cultura ao meio ambiente, ao trilho, à natureza, que acho que cada vez mais, e se calhar a pandemia também ajudou a que assim fosse, as pessoas... Há essa predisposição para... Sim, estão mais à vontade para estar em contacto com a natureza. Está expectante relativamente a este desafio, que é um desafio, digamos... ambicioso. É um desafio ambicioso. A primeira fase, como disse, foi a da negociação do terreno, de limitação dos próprios limites do terreno. Celebrámos então o contrato de comodato e acredito que nos próximos dias iremos já avançar com a questão da limpeza e só depois de percebermos que estamos a falar de uma área de 4.000 metros quadrados, portanto não é uma área considerável. Portanto, eu acredito que só depois de fazermos a primeira ação de limpeza maior é que vamos ter realmente noção de tudo aquilo que nós podemos fazer no parque, é para depois também podermos delimitar e desenhar uma espécie de projeto para percebermos em concreto, a nível de infraestruturas, seja de apoios, de WCs, de mesas, o que é que nós podemos lá construir, obviamente sempre também com a chancela do município, que está inserido
na paisagem protegida do Sousa Superior. Exatamente, era isso que existe esse projeto, mas será necessário, obviamente, incluir aqui outros parceiros e regimentar outros atores e outros agentes para desenvolver. Obviamente, como disse, para que o projeto tenha sustentabilidade e seja duradouro, nós queremos que todas as entidades superiores estejam a par e colaborem connosco para que realmente possa ser um dos parques existente na freguesia. Poderá ser o primeiro, mas esperemos que possa ser o primeiro de muitos. E querá marcar seguramente Caí de Rei o conselho este projeto. Sim, acredito sim. Como disse, na freguesia, infelizmente, neste momento ainda não temos qualquer parque do género, mas e o facto de queremos fazer este primeiro e ter surgido assim também esta oportunidade acaba por também nos dar aqui um alento especial e acaba por ser uma zona que é em plena natureza, inserida na natureza. As acessibilidades são relativamente fáceis, mas o facto de não termos uma rua junto, não termos casas junto, faz realmente que seja um cantinho da natureza que nos permitam ter esse contacto mais direto e usufruir ao máximo desse contacto. Já que é uma questão, o Luís já abordou, mas eu gostaria de ouvir também, tem a ver com o Sousa Superior. O projeto tem sido de alguma forma gerido pela Câmara Municipal, pelo Gabinete do Ambiente, na pessoa do Dr. Manuel Nunes. Perguntava-lhe, de alguma forma considera, e muita gente quando se refere a Lousada, olha para a Lousada como um exemplo em matéria ambiental. No fundo, isso é uma responsabilidade acrescida também para os outros atores que estão envolvidos neste projeto, no sentido de manterem viva, digamos, esta referência ou de fazerem, de manterem viva esta referência, não só, e de fazerem com que o Conselho de Lousada seja, pelo menos tem esse rótulo, seja uma, digamos, uma referência para a sapolinagem em termos ambientais? Sim, eu acredito que a nível do ambiente tem sido feito um bom trabalho por parte do município e nós, enquanto associações, e neste caso enquanto associação, enquanto agentes também proativos da freguesia, achamos de todo interessante que desde o início nos deveríamos contactar e aproximar e ser também ativos nestas parcerias com o município, seja, como disse há bocado, na questão do Lousada Guarda-Rios, seja na questão do próprio trilho Zé de Telhado, que maioritariamente está inserido precisamente nessa paisagem do Sousa Superior. Portanto, existe todo aqui um enquadramento que faz todo sentido que, junto com o município, possamos articular. Plantamos já, ao longo destes últimos meses, centenas de árvores, precisamente também associado ao projeto Plantar Lousada, porque eu acho que nós, enquanto associações, devemos ser agentes proativos na nossa comunidade, porque realmente se o município tiver esses projetos e se a comunidade, os cidadãos, não se empenharem e não puderem executar, sabemos por si só a Câmara não pode fazer tudo. Portanto, nós, lá está, como disse há bocado, consequência da pandemia, os agentes têm que ser chamados ao seu contributo. Focámos-nos no exterior e temos criado algumas dinâmicas interessantes e descoberto coisas fantásticas. Enquanto agente de uma associação, verifica que há cada vez mais uma consciencialização ambiental para estas questões. Como disse a pandemia... Não só da parte dos jovens, mas também dos mais velhos. Sim, porque nós, no fundo, no grupo de voluntários que vamos tendo na associação, vamos tendo desde as crianças dos 10, 12 anos até aos 70 e muitos. Portanto, eu acredito que, como disse há bocado, a pandemia ajudou a que as pessoas pudessem ter outra forma de poderem ver a natureza, porque as pessoas, vendo-se mais presas em casa, sentiram necessidade de caminhar em sítios que eram mais ermos, mais escondidos, sem grande contacto, e nós, com a criação do trilho ano passado, percebemos que as pessoas foram caminhando cada vez mais na natureza, valorizando, dando-nos parabéns e incentivando a que realmente continuássemos esse trabalho e pronto, o trilho criou aqui uma dimensão interessante. Obviamente que com outras questões pelo meio vamos adaptando esse trilho para que não entremos aqui em colisão com proprietários, mas temos tido a oportunidade de passar em pontos muito interessantes da freguesia. Eu acredito que quando concluirmos esse trilho, quando concluirmos a limpeza da nascente da Ribeira de Caído e quando concluirmos a questão do parque Feliz Bela Arce Leite na zona da Laje, acho que vamos ter aqui toda uma simbiose, uma combinação perfeita. Estamos a falar aqui de um vértice importante. Sim, sem dúvida. Juntamente com a questão da paisagem protegida do Sousa Superior, implementada pelo município, eu acho que temos aqui uma série de pontos fundamentais para que realmente ainda haja mais contacto da população com o meio ambiente. Só para esgotar esta questão do ambiente, relativamente ao Programa Municipal de Caminhadas, eu sei que o Executivo tem este programa, é um programa que envolve as associações. Isto é um programa que acrescenta valor e que de alguma forma mobiliza também os agentes que estão no terreno, as instituições, as coletividades e as associações. Não sei se faz esta leitura ou se tem outra leitura. Concordo plenamente. Aliás, nós associamos-nos ao Programa Municipal de Caminhadas pela primeira vez o ano passado.
que culminou basicamente com a nossa criação do trilho do Zé Telhado, uma primeira fase. Portanto, fazia todo o sentido nós juntarmos ao Programa Municipal de Caminhadas, que assim foi a oportunidade de nós podermos dar a conhecer o trilho. Portanto, foi a primeira ação. Aproveitámos, fizemos também um projeto de voluntariado associado ao IPDJ, que também nos permitiu ter alguns voluntários naquela fase para fazer a criação e a limpeza de todo esse trilho. E este ano voltámos a participar. E foi para nós também um privilégio, no fundo, sermos a primeira associação a dar o ponto de partida também para o início do programa de caminhadas. Terminou na semana passada. Divididos por diferentes dias, tivemos cerca de 100 pessoas a participar na atividade, e acho que realmente acaba por ser uma forma interessante de permitir que as pessoas, no nosso caso, contactem diretamente com a natureza, fiquem a conhecer nos locais aquilo que nós temos vindo a fazer, como lhe disse, são locais mais escondidos, e nós com essas caminhadas vamos fazendo percursos para que as pessoas fiquem a conhecer o nosso trabalho, e acho que depois no fundo também funciona como a angariação de receitas para a própria associação, que sabemos que com a atividade mais suspensa, obviamente que as receitas também vão reduzindo, mas acho que realmente é uma... E temos vendo que a adesão das pessoas também tem sido cada vez maior, e inclusive fazemos caminhada noturna, também associada à natureza, e o pormenor das pessoas irem com as lanternas, estarem com aquele contacto com a natureza pura, de noite, no escuro, ouvir os sons da água, ouvir os sons dos animais, também tem dado a oportunidade das pessoas perceberem que realmente é importante valorizarmos a natureza. Luís, falámos no ambiente, mas deixe-me voltar à nossa conversa inicial para falar, para colocar mais uma ou duas questões relacionadas com esta vertente mais cultural. O município de Lousada tem um rótulo de ser um município em termos culturais, também um município bandeira. Tem havido um apoio, era uma questão que eu gostava de colocar, considera que tem havido um apoio por parte do Executivo Municipal em termos culturais, aquilo que são as coletividades, às reais necessidades que as associações têm no seu dia? Sim, obviamente que o município de Lousada é uma referência cultural. Dentro das possibilidades vão ajudando as associações como podem e como entendem. Claro que para nós, a associação, queríamos sempre mais, mas sabemos que são muitas e que tem que se dividir, no fundo, mal pelas aldeias, mas sempre que solicitamos algum tipo de apoio do município, eles têm sido prontos connosco. Recentemente, por exemplo, fizemos também uma intervenção no telhado do cais e o município também prontamente colaborou connosco. Da mesma forma que nós, sempre que possível, procuramos também colaborar com o município, ou seja, desde o início, na questão, por exemplo, do Mercado Histórico de Lousada, nós, enquanto grupo de teatro, temos sido sempre uma participação muito ativa, voluntária. Aliás, o Cais Cultural, o INHA5, neste caso, a vertente teatral do Cais Cultural, participou precisamente no filme, não é assim? Recentemente, exatamente, a convite também da professora Capitolina Oliveira, que é quem coordena que é uma grande dinamizadora cultural. Sem dúvida, com a qual nós temos uma ótima relação, e então com este desafio deste ano, e tendo em conta as circunstâncias, não foi possível fazer o Mercado Histórico como era habitual, decidiram fazer um filme e mais uma vez convidaram a Linha 5 e nós também voluntariamente participámos nesse filme, e para nós também foi um privilégio percebermos que todo esse filme foi rodado em Caí de Rei. Portanto, nós, enquanto Grupo da Terra, termos a oportunidade de participar num filme que foi gravado... O que era uma responsabilidade acrescida, digamos. Foi uma forma também de promover o nosso grupo, de promover a nossa terra. Passou pela Casa de Vila Verde, passou pela Quinta dos Ingleses, passou pela Quinta da Lavandeira, que é precisamente o terreno que limita com o nosso futuro parque. Portanto, todos eles locais também importantes da freguesia, com algum significado para a nossa associação e para o Grupo de Teatro. Portanto, obviamente que nós não poderíamos rejeitar esta oportunidade e esta nova experiência. E expectávamos mesmo a terminar que o INHA5 continua a produzir, a fazer produções com a chancela e a qualidade que lhe é reconhecida. Sim, nós, claro que já estamos Há margem ainda para crescer mais? Com vontade e com saudade. Nós, inclusivamente, para o ano passado, tínhamos uma série de projetos, mas a pandemia colocou-nos aqui um travão, mas já temos inclusivamente marcações de representações a partir de setembro, e nós também a partir de setembro, outubro, queremos começar a nossa nova produção para podermos apresentar depois em março do próximo ano no nosso 5º Festival de Teatro, que queremos realmente aqui entrar em força, e como estamos todos com esta vontade, acredito que vamos fazer mais uma produção espetacular, sempre aqui com a chancela da Patrícia Queiroz, a nossa diretora artística do grupo, que é sempre excepcional e incansável para connosco. Como é a relação o Luís conhece bem, e estamos mesmo na reta final do nosso programa, o Luís conhece bem a relação com os outros atores e as instituições ligadas e associações ligadas à área do teatro. Como é que é a relação? Existe uma relação, um intercâmbio entre os vários grupos? Por exemplo, temos a Lousada é conhecida por ter um dos grupos mais emblemáticos aqui da região, e até da região norte e do país, conhecido até a nível internacional. Estou a falar no Jangada Teatro. Existe uma relação entre, não só porque existem imensos grupos amadores, mas é desejável haver na sua ótica, Luís, eu gostava de ouvir, é desejável haver um estreitar de relações com estes grupos, nomeadamente com o Jangada Teatro, que é uma referência.
considera que é fundamental até por uma questão de evolução e de aprendizagem. Sim. Era vital estreitar este tipo de relações. Sim, tem acontecido, não tem acontecido? Tem acontecido. Aliás, nos últimos anos, o município de Lousada promoveu também o BioFest, onde convidou os grupos de teatro amador a poderem trabalharem de alguma forma em projetos de teatro para depois apresentarem em parques naturais. E recentemente, juntamente com esses grupos de teatro amador e com a Jangada e com outros atores profissionais, também tivemos um grande desafio, que foi a criação da peça do Zé do Telhado, que decorreu ali na Praça dos Senhores Aflitos, juntamente com o Trigo Limpo. E foi, sem dúvida, uma experiência espetacular, porque para além de termos todos aqueles atores amadores do Grupo do Conselho, tivemos a oportunidade de trabalhar com atores da Jangada Teatro, com atores do Trigo Limpo e outros profissionais da área, obviamente que nos deu ali uma outra, entre aspas, estaleca, como se costuma dizer, e percebermos no fundo como é que é trabalhar num espetáculo de teatro profissional, com cenário, com adereços, com roupas, algo que nós no meio amador não temos aquela possibilidade, seja económica, não é? Essencialmente, de poder ter toda aquela dimensão, e realmente temos uma boa relação com a Jangada e com todos os outros grupos de teatro amador, essencialmente, por exemplo, com o grupo de teatro Letras Sem Cessar, que é o grupo de Souzela, que nós tivemos também o privilégio de poder apadrinhar o seu surgimento, e sim, seja o de Souzela, seja Vidas em Cena, seja o Magnetense. Portanto, com todos eles temos uma relação espetacular. Sempre que há oportunidade, tentámos convidá-los para virem ao cais, eles sempre têm a oportunidade, convidam-nos para ir às atividades deles. Portanto, temos aqui uma relação espetacular, e o município tem contribuído ao realizar estas iniciativas que nos permitem trabalhar todos juntos. Acho que temos todos a ganhar, sem dúvida. Muito bem, Luís, o nosso tempo chegou ao final. Foi um prazer tê-lo aqui nos estudos do canal, no Cultura com Norte. Agradeço-lhe mais uma vez e desejo os maiores sucessos para si, para o Cais Cultural e para o Unha 5. Muito obrigado. Sempre ao dispor. Muito obrigado. Aproveito para nos dizer, telespectadores, até à próxima edição do Cultura com Norte. Boa noite e obrigado. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.